Programa Você Faz a Notícia. Valdir Bezerra. Rapaz, por que a gente corre risco de sofrer um apagão no país? Por que esses sucessivos aumentos na sua conta de energia? Porque veio agora o aumento na bandeira vermelha 2, já tem aí uma previsão de um aumento da bandeira vermelha em 20%, já tem um reajuste pré-agendado para o início do ano de mais de 5%, e há quem diga que vários outros aumentos ainda vão acontecer. Nós vamos conversar com o Dr. José Ailton de Lima, ele que é engenheiro, ex-presidente do CONDEP, ex-secretário de Serviços Públicos do Recife, ex-diretor de Engenharia e Construção da Chesf e também foi diretor de operações da Companhia Energética do São Francisco, a Chesf, em Pernambuco. Doutor José Ailton, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Vicky. Tudo bem com o senhor, doutor Zé Ailton? Bom, estamos bem, né, já vacinados, estamos numa fase boa da vida. Infelizmente, eu acho que esse episódio que eu acho que o Brasil está passando nesse momento, mas principalmente a região Nordeste, aqui a Chesf, é um momento que não é muito agradável para a população. Você imagine, com todas as dificuldades que o povo já tem para pagar suas contas, com um desemprego tão elevado como a gente está vendo aí. Cada dia que a gente vai no supermercado, a gente vê as mercadorias disparando. É uma coisa impressionante. Eu sinto aqui sempre os comentários do pessoal que... E é verdade, a gente chega no supermercado e os preços estão disparados. E aí, de repente, nós vamos ter pego aí na contramaré, vamos dizer assim, uma situação que vai piorar isso, porque você imagina, a Chesf hoje, ela vende a energia dela para a CELP por R$60 cada megawatt-hora. Se a privatização da Eletrobras for aprovada, a parte da Chesf, a energia que a Chesf vende para a CELP, que repassa para os consumidores, a CELP vai repassar, a Chesf vai passar a repassar por R$160. Uhum. Então, dificilmente, pelo menos eu acho que é impossível, não precisa ser expert, não precisa ter nenhum especialista no assunto para entender que a conta de luz as pessoas da CELP não vão poder continuar sendo a mesma. Se a CELP comprava antes a 60, vai comprar a 180, ela vai repassar a quanto? Pois então, será um aumento, sim. Né? E foi feito durante essas semanas todas, um grande trabalho junto aos senadores, porque a gente tem que conversar com o povo, sabe, e explicar ao povo que essa decisão ela depende exclusivamente do Senado. Pois é, mas sabe o que é que hoje... Olha, hoje a princípio... Os senadores é que votam hoje se aceitam ou não aceitam essa proposta. Doutor Zé Ailton, não vamos esperar nada da política, porque não vai acontecer. Eu até peço ao senhor para a gente ser sintético nas respostas, porque hoje eu estou apertadinho, o programa está todo apertadinho, só para a gente ser mais rápido. Olha, hoje a principal matéria do jornal Folha de São Paulo diz o seguinte: Senado amplia privilégios e custos em medida provisória da Eletrobras. Emendas de governistas elevam conta a consumidor e texto vai a voto hoje. Isso, aí, aqueles privilégios para senadores, na medida provisória, para quem comprar, repassar para eles. Então, o consumidor que se prepare, amigo, porque se depender do Senado, a gente está lascado, viu? Então, ninguém se engane, a privatização do setor elétrico e que vai aumentar os custos aí da conta de energia para nós consumidores, sem dúvida nenhuma, porque há quem diga que os custos serão altíssimos. Doutor José Ailton de Lima. Perfeito.
Perfeito, Valdir. É isso mesmo que você está dizendo. E eu, infelizmente, não estou otimista. Eu acho que os senadores vão trair a confiança do povo por outros interesses, porque eles estão, na maioria deles, recebendo por fora, por trás, vão ser beneficiados, alguns deles, por transações que nós não vemos, a população não vê. E eu acho que a perspectiva que eu vejo hoje é que eles, lá por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, eles aprovam a privatização da Eletrobras. Um trecho aqui da matéria diz o seguinte: para especialistas, as alterações encampadas pela ala governista geram custos bilionários que culminarão na conta de luz dos brasileiros. Não é brincadeira não, né? Não é brincadeira. Não. E aí você vê, por exemplo, eu vou dar aqui uma posição como uma posição do senador Jarbas. Ontem ele saiu com uma posição oficial no site, escreveu: olha, eu não concordo com a medida provisória. Então vamos fazer modificações na medida provisória. Só que isso, na verdade, não resolve o problema, porque como é que vai funcionar? Se o Senado pegar a medida provisória que já foi aprovada na Câmara e alterar, a medida provisória volta para a Câmara. E lá na Câmara, os deputados têm poder para aceitar ou não aceitar o que os senadores corrigiram. Mas não tem correção para fazer na medida provisória neste momento. A correção era não aceitar a privatização. Exatamente. Eles não estão dizendo que não aceitam. Estão dizendo que deve tirar umas coisinhas aqui, umas coisinhas lá. Mas o essencial que é a energia da Chevron, que é vendida hoje a um preço, ser vendida 3 vezes mais cara, isso continuará em todas as propostas que estão circulando dentro da sociedade. Então, eu digo sinceramente para os ouvintes, não gostaria de dar essa notícia ruim, gostaria de estar dando uma notícia boa, mas eu acho que a perspectiva é que os senadores, como está fazendo Jarbas aqui em Pernambuco, por exemplo, que era uma expectativa que voltasse favorável a não aceitar que a Eletrobras fosse entregue dessa forma, e ele vai simplesmente alterar a medida provisória, mandar de volta para a Câmara, e a Câmara vai e aprova o que ela quer. Ou seja, então, se ele quer fazer uma alteração, porque ele já deu sim à privatização, né? Se ele não quiser essa privatização, ele dizia: olha, sou contra e acabou. Doutor José Ailton, por que o país corre risco de um apagão e por que esses sucessivos aumentos da conta de energia do consumidor? Valdir, sobre essa questão do apagão, inclusive é importante você levantar essa questão, porque agora mesmo nós estamos vivendo outra situação de apagão no Amapá. E é aquela situação que nós já conversamos aqui no programa. Isso. A semana passada. Que é a empresa privada que é dona das subestações e das linhas de transmissão lá no Amapá, ela não deu manutenção no sistema, né? Porque a manutenção custa dinheiro, eles preferem economizar para não gastar o dinheiro, e aí o que é que acontece? Voltou ontem o estado do Amapá a ficar no escuro de novo. Que é uma situação lamentável e que é uma situação que eu sinceramente acho que você entregando tudo à iniciativa privada, nós vamos passar por tudo semelhante. Não é que não precisa ter a iniciativa privada, mas tem que ter uma empresa privada, tem que ter uma estatal para poder o povo ir comparando o serviço de uma com a outra. É aquela história de uma faz mal feita, a outra corrige, o povo bota defeito, o outro vai corrigir. E só tem um dominando tudo, como diz o ditado, está tudo dominado pelo privado, e ele vai fazer como ele quer. É a regra do jogo. Exatamente. Doutor José Ailton, a saída pela energia solar, não é? Quer dizer, as pessoas se preparem para isso, para fazer o uso da energia solar. É um sistema muito caro. Como conseguir financiamento para isso?
Não, veja, o Nordeste hoje, por exemplo, ele já usa uma parte da energia que está chegando nas nossas casas. Você está, por exemplo, utilizando agora na rádio, ela, por exemplo, já vem de eólica e já vem de solar. O Nordeste é uma região que tem muito potencial eólico e solar. Então, nós não temos essa dificuldade de ter fontes diferentes. Nós temos eólica, nós temos solar, nós temos térmica e nós temos hidrelétrica. A questão é que a hidrelétrica ainda é a mais barata. Enquanto a gente está gerando com a hidrelétrica a 60, a 60 reais por megawatt-hora, uma eólica, por exemplo, uma solar, ela está no mínimo a 95, 100 reais. Então, é preciso botando essas fontes, mas elas têm que ir entrando devagar, porque elas não conseguem ser mais baratas do que a hidrelétrica. Eu acho que dificilmente conseguirão, sabe? Ou não. É uma questão da tecnologia delas, não é uma questão... É que é difícil. A hidrelétrica, você faz uma usina com Paulo Afonso, está lá, faz 60 anos que aquela usina... 70 anos que aquela usina existe, está lá funcionando, só dando manutenção e a água passa e gera energia, a água passa de novo, gera energia, porque esse é um detalhe interessante. Na hidrelétrica, também como na eólica, você não gasta o vento, por exemplo, na eólica. Na hidrelétrica, você não gasta a água que gera energia elétrica. Na solar, você também recebe a energia do sol e no outro dia o sol manda mais luz de novo e vai gerando energia. Mas o problema do Brasil hoje não é essa questão. Nós temos todas as fontes e o Brasil tem esta capacidade de gerar energia por fontes diferentes. O problema do Brasil hoje é a ganância do sistema privado que quer ganhar demais. Você imagine você pegar uma empresa já antiga, que já pagou tudo, a usina de Paulo Afonso já foi amortizada, já foi paga pelo povo brasileiro. Qual é a justificativa que tem de eu dar um aumento na energia de Paulo Afonso, daí sair de 60 reais para 180 reais? Pois é, uma loucura. E, sem dúvida nenhuma, ou se barra a privatização do sistema elétrico brasileiro, então, amigo, prepara o bolso. Dr. José Ailton de Lima, um grande prazer ouvi-lo novamente aqui do Você Faz a Notícia. Muito obrigado por nos atender. Um bom dia e até a próxima. Bom dia, Valdir. Eu estou sempre à disposição de puder esclarecer a população e puder ajudar para a gente continuar nessa luta. Ok? Muito obrigado, bom dia. ZYI 770, 720 kHz. Você bem informado.